O Ivan é um expoente na especialidade. Atualmente, o Ivan Mainardi é chefe do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, professor adjunto, livre docente e orientador da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e o diretor técnico do Glaucoma Clínica e Oftalmologia. Então, com todas essas credenciais e mais algumas, muito obrigada pela sua participação, Ivan, e tenho certeza que essa sessão vai ser brilhante, como tudo que você faz, tá? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Valéria. E é sempre um. Era melhor quando estava no Rio, né, presente, né, nessas reuniões, mas é sempre um prazer estar de volta ao Rio, mesmo que virtualmente. Deixa eu só compartilhar aqui. E para quem não sabe, tem algo importantíssimo aí também, né, Valéria? Quem não pegou a nossa conversa antes, e ex-residente, ex-especializando do Hospital do Servidor do Estado, alguns anos atrás, né? Vamos colocar as datas. É sempre um prazer estar aqui de volta. Apareceu, Valéria, a tela? Ótimo. Então, como a Valéria estava lembrando, né, é uma boa coincidência essa aula no último dia do mês do Maio Verde, né, do maio para conscientização da doença glaucoma, né, todos vocês estão bem a par disso. Então, é uma felicidade essa coincidência, né, e principalmente com o grupo do Rio de Janeiro. Quando a Valéria perguntou, né, ela me perguntou sobre o tema, eu pensei... deixa eu colocar o fone aqui, que eu acho que é melhor para vocês. O Ivan, não Oi. querendo te interromper, mas só para falar, olha, o seu mestre, Mário Mota, aqui presente, tá bom? Tá. Assim aumenta a responsabilidade, hein? Só para deixar você mais tenso. Até parece, até parece. Se entrar o Gilberto, eu vou me achar na reunião de sexta do servidor. Bom, então, quando a Valéria me perguntaram o tema, eu pensei, glaucoma e catarata, né? Tá muito na moda, né? Por causa dos MIGs, etc. Mas eu acho que voltar um pouco à base, né? A patogenia da doença é interessante também. E menos abordado, né? Por não estar tão na moda assim, não envolver interesses econômicos, né? É menos abordado nos congressos atuais. Então, vamos falar um pouco de como se dá a neuropatia óptica glaucomatosa, e sempre lembrando, né, a todos que no glaucoma a gente tem duas patogenias, né, dois eventos. Um que leva ao aumento da pressão intraocular e o outro que geralmente secundário a esse aumento da pressão intraocular, nem sempre, mas geralmente sim, a doença do nervo óptico, que a gente chama de neuropatia óptica glaucomatosa. Então, eu vou tratar hoje à noite somente, especificamente, eu acho que é melhor, né, da neuropatia óptica glaucomatosa, não vou falar dos mecanismos de aumento da pressão intraocular. Então, não tem interesse econômico em nenhum dos produtos, né, desde que eu assumi a posição de chefe de departamento, eu cortei todos os vínculos com a indústria, por questões óbvias, né, de um órgão federal. E aproveitar, a Valéria já deu o jabá também, né, o 46º CIMASP, nosso congresso da escola, 20 a 23 de março de 24, no Frei Caneca, mais central ano que vem, melhor. Então, todos sempre convidados, super bem-vindos ao CIMASP e ao Departamento de Oftalmologia da escola. Eu vou falar, parece simples, né? Parece bobo falar de definição numa aula dessa, mas foi um marco em 2014, né? Quando ele cunhou isso em 2004 e reforçou em 2014, quando o Weinreb, o Robert Weinreb, o Tim Young e o Felipe Medeiros, né, que é brasileiro radicado nos Estados Unidos, fizeram
cunharam essa definição e publicaram, né, de que o glaucoma é um grupo de neuropatias ópticas caracterizadas por degeneração progressiva das células ganglionares da retina. Isso vem associado com danos característicos à camada de fibras nervosas, à cabeça do nervo óptico e, em algum momento, à perda da função visual. Nesta sequência de como a gente consegue medir essas estruturas atualmente, né? A gente pode entrar na discussão, mas em outros órgãos a função a perda de função é notada antes de alterações anatômicas, né? Mas na neuropatia óptica glaucomatosa, a gente, com os meios que a gente tem até hoje, a gente primeiro detecta as alterações anatômicas da camada de células ganglionares, da camada de fibras nervosas e da cabeça do nervo óptico, e depois a perda da função visual. E isso foi importante porque incluiu o glaucoma como uma doença neurodegenerativa. Então, para os pesquisadores, né, para quem precisa de fomento de verba de pesquisa, isso abriu um campo de solicitação de verba de pesquisa muito grande, que é o campo da neurodegeneração, que está, nesses últimos 15, 10 anos, super em voga e com muito recurso sendo destinado, né? Principalmente quando a gente considera o nosso padrão ouro em pesquisa, que são os Estados Unidos, né? Aqui a gente tem todas as limitações, não vou entrar nelas agora, né? Que a gente sempre teve e houve uma piora nos últimos anos, por N motivos, tá? Mas essa é a definição mais recente, mais aceita de glaucoma como uma doença neurodegenerativa das células ganglionares da retina. Aqui eu não vou me deter muito, mas é só uma recordação, né, da anatomia, porque isso implica em vários outros slides, em vários outros momentos da aula, né? Essa distribuição das fibras arqueadas é importantíssimo para os mais novos, que por acaso estejam presentes, né, que estão começando na oftalmologia e no glaucoma, né, entendendo essa anatomia, né, que a gente vai compreender melhor a tomografia de coerência óptica, a própria retinografia e os defeitos da campimetria. Então, o padrão arqueado, com a maior parte das fibras convergindo e nos polos, né, no polo superior e no polo inferior, que a gente vai ver em algum momento, que é onde geralmente primeiro se detectam as alterações, principalmente no polo inferior, né? E existe essa característica clínica da neuropatia óptica glaucomatose, então é bom entender essa anatomia. E aí, para os bem mais novos, né, realmente para quem está começando no oftalmo, a presença do feixe papilomacular, que justifica, né, entre outras coisas, né, a gente vai pensar em redundância, em resistência, mas que justifica, né, tantos feixes como uma área específica, uma área nobre, né, da região macular, a manutenção de visão, muitas vezes de 100%, de 20/20, em estágios finais da doença. Ontem mesmo, um dos pacientes que eu atendi, daquele clássico de glaucoma, né, dele não conseguir deambular sozinho com segurança, né, mas sentado na cadeira de exame, ele foi a 20/20 menos 2. Né? Então, a gente vê essa anatomia vai nos explicar esse tipo de comportamento, esse tipo de característica da neuropatia óptica glaucomatosa, da perda, a gente vai ver em alguns dos slides próximos, da perda periférica e, por último, em praticamente o último estágio, a perda da visão central, mantendo a visão temporal. Então, aqui só relembrando, né, de como se dá o processo visual, né, do fóton ultrapassando toda a estrutura ocular, as camadas da retina, refletindo, né, entre aspas, aqui no epitélio pigmentado, ou pigmentário da retina, né, Mário? Desestabilizando cônes e bastonetes e sendo transformada a energia do fóton em impulso químico elétrico e pela trama aqui de células bipolares, horizontais, amácrimas, sendo levado esse estímulo agora para a célula ganglionar da retina. E essa célula ganglionar da retina é que emite o seu axônio, que vai sair do olho pelo canal escleral, pela cabeça do nervo óptico, né? Então, essa é a importância da célula ganglionar da retina no sistema visual, e é esta célula que sofre no glaucoma.
Então, novamente, a distribuição, né, da anatomia é importantíssima. Se nasce com 1 milhão e 200 mil células ganglionares, né, e a gente vai ver como que o aumento da pressão intraocular, mais comumente, ou uma menor resistência, algumas alterações da lâmina quibriforme, que a gente vai ver ao longo da aula, que levam a maior suscetibilidade a pressões menores, que explicariam o glaucoma de pressão normal. Tá? Mas, na maioria dos glaucomas, esse mecanismo é iniciado, é startado pelo aumento da pressão intraocular, levando ao sofrimento da célula ganglionar. Né? Então, essa estrutura aqui, que fica melhor de compreender, quando eu era residente e estagiário, fellow, eu achava que era besteira. Você tem que chamar de cabeça do nervo óptico, que você vai entender melhor que é uma estrutura tridimensional e como se dá o glaucoma. Né? Então, hoje eu vejo que realmente é importante, né? Não eram pessoas sem mérito que falavam isso, né? Mas mesmo assim a gente questiona quando mais jovem, né? É sempre bom questionar, aliás. Né? Mas hoje eu entendo que realmente é importante chamar isso aqui de cabeça do nervo óptico e entendê-la como uma estrutura tridimensional, porque é aqui o sítio inicial da lesão. Isso é importante porque a gente fala muito de OCT, de camada de células ganglionares, de complexo de células ganglionares, e já tem gente achando que tudo começa lá, né? E não é lá no complexo de células ganglionares que vai começar a neuropatia óptica glaucomatosa. Tá? Então, essas imagens aqui, tanto do Shields, né, que é o livro-texto base de glaucoma, como da Academia Americana, mostrando, da coleção da Academia Americana, mostrando o canal escleral e a cabeça do nervo óptico, o que está acontecendo aqui. Né? Então, nessa região do canal escleral, não existe, né, evidentemente, uma ausência de esclera. Não, existe um afinamento e os poros da lâmina quibriforme. Né? E essa estrutura, a lâmina quibriforme, é essencial para a gente entender a neuropatia óptica glaucomatosa. Né? Por que acontece a agressão da pressão intraocular ao sistema das células ganglionares da retina. Então, entender essa estrutura, que o canal escleral tem esse afinamento da esclera, mas existe ainda a lâmina quibriforme, ou cribrosa, se vocês preferirem, né? Pela nômina seria cribriforme no Brasil, e a característica e distribuição dos poros dessas lâminas também é interessante e é estudada e se tenta correlacionar com algumas características clínicas da doença. Né? Então, como eu tinha falado, a maior parte dos axônios das células ganglionares da retina, que é a camada de fibras nervosas, vai entrar ou sair, né, do olho, vai passar pelo canal escleral nos polos. Tá? Então, a gente vê muito mais poros e muito mais concentrados e com diâmetros, né, maiores nessas regiões, justamente pela maior quantidade de fibras de axônios passando nessa região. Também essa distribuição é estudada de variações dessa distribuição levarem a uma suscetibilidade maior ou menor a diferentes graus de pressão intraocular, daí tentando se explicar o hipertenso ocular, que é aquele indivíduo que tem pressão intraocular acima de 21 e não desenvolve glaucoma, pelo menos por algum tempo. Né? O estudo do tratamento da hipertensão ocular, né? O famoso OHTS, mostrou isso, que vários desses pacientes não desenvolveram glaucoma em 5, 7, 8 anos de segmento, né? O estudo determinou os fatores de risco para a gente tentar identificar, né, os indivíduos com pressão acima de 21 que têm maior probabilidade de evoluir para glaucoma. E, por outro lado, esse estudo da lâmina quibriforme também tenta explicar o inverso, né? Aqueles pacientes que têm pressão menor que 21, muitas vezes pressão menor que 15, né? O low teens, né? do inglês, e desenvolvem glaucoma e progridem glaucoma com algumas características muito particulares, mas no geral também definido como neuropatia óptica glaucomatosa por todos os achados e comemorativos que esses pacientes apresentam, por isso chamado de glaucoma de pressão normal, antigamente chamado glaucoma de pressão baixa. Essa é uma reconstrução 3D que eu acho fantástica, lógico que aqui não está em 3D, mas do livro da Academia Americana de Oftalmologia nos leva a uma compreensão melhor do que está acontecendo no canal escleral na lâmina quibriforme.
Então, o mecanismo mais aceito, mais estudado e no qual a gente consegue intervir, né, é a teoria mecânica. É o aumento da pressão intraocular, levando a uma compressão dos axônios das células ganglionares da retina, né, contra as paredes da lâmina quibriforme, contra as paredes dos poros da lâmina quibriforme. Tá? Então, isso leva a alterações, né, essa compressão leva a alterações do fluxo axoplasmático, retrógrado e anterógrado. A gente vai ver um vídeo bem interessante sobre isso num dos slides a seguir. E ocasionando, né, acarretando alterações na célula ganglionar com aceleração da apoptose, né? Então, a gente tem uma aceleração da apoptose por interrupção, por interferência no fluxo axoplasmático. Então, essa é a teoria mecânica, como eu falei, é a mais entendida, a mais estudada, e onde, até hoje, a gente consegue intervir com evidência científica, né? É reduzindo a pressão intraocular. Se a gente julga, né, define um hipertenso ocular como de risco para desenvolver glaucoma, a gente baixa a pressão intraocular. Se a gente diagnostica glaucoma com pressão alta, para diferenciar do outro, a gente trata, baixa a pressão intraocular. E se a gente diagnostica glaucoma de pressão normal, a gente baixa mais essa pressão intraocular, né? É a única evidência robusta, né, e replicada há muitas décadas de tratamento do glaucoma de pressão normal é reduzir mais ainda a pressão intraocular. Então, por isso que eu coloco como a mais estudada e onde a gente pode intervir. Evidentemente, faz todo sentido, o glaucoma de pressão normal levou a um estudo muito mais minucioso das alterações vasculares que podem e acredito eu que devem estar acontecendo né, tanto na cabeça, no nervo óptico, na retina peripapilar, como na própria retina, nas células ganglionares, levando a um desbalanço vascular, a um fenômeno isquêmico hipóxico. Faz todo sentido, principalmente no glaucoma de pressão normal, repetindo, mas o estudo dessa trama vascular é difícil, é pouco reprodutível e principalmente a avaliação de intervenções, né, do resultado de intervenções em fluxo sanguíneo é muito pobre, né? Esses estudos não trazem informações tão robustas como os da pressão intraocular. A gente vai ver um apanhado disso quando a gente detalhar um pouco mais a teoria vascular e uma comparação que o grupo da Universidade da Califórnia, Los Angeles, fez sobre isso. Então, a teoria vascular faz todo sentido, e quando a gente considera a teoria vascular, aí a gente tem que levar em consideração, a gente tem que dar um pouco de importância, eu acho que faz todo sentido também, a questão dos fatores de aterosclerose, né? Então, daí vem a defesa de uma melhora do quadro sistêmico, que pelo menos é bom para o paciente sistemicamente, né? Controlar evitar sedentarismo, controlar os outros fatores de risco para aterosclerose, obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemias, doença arterial periférica e por aí vai, né? Faz todo sentido, mas, novamente, aqui também, né, a intervenção nesses fatores de risco para aterosclerose não tem evidência robusta ainda que interfiram beneficamente no glaucoma, né? Tem algumas coisas a fazer exercício, baixa cronicamente a pressão intraocular, né? A melhora da dislipidemia, da hipertensão, do diabetes, mas é algo assim que a gente vai estudar, a gente vai encontrar um estudo dizendo sim e vários dizendo que não encontraram evidência, né? Mas faz todo sentido e, assim, não faz mal, né? Pelo contrário, faz muito bem para o paciente, está sistemicamente o sistema cardiovascular bom, né? Então, vale a pena, sim, tentar intervir, pedir ajuda das outras especialidades para intervir nisso. E eu vou gastar um slide, mais ou menos, falando sobre a teoria da imunidade, né? Tem cada vez sendo mais estudada, era muito restrito ao grupo europeu, mas a gente já tem trabalhos também dos grupos americanos
estudando imunidade aberrante após o estímulo da pressão intraocular, principalmente na retina peripapilar e na cabeça do nervo óptico, levando à remodelação daquela área. Foi muito estudado o excesso de glutamato, foi um dos maiores ensaios clínicos da oftalmologia, né, o memantine, mas que não encontrou evidência de melhora nos pacientes usando memantine em glaucoma, e, lógico, tem todos os efeitos colaterais do memantine que a neurologia conhece há algum tempo e que nós conhecemos. Eu falo nós conhecemos porque eu era fellow na Escola Paulista de Medicina quando a escola fez fez parte do trial do estudo do memantine aqui no Brasil, e alguns pacientes tinham alguns efeitos colaterais bem estranhos, e depois se viu que estava associado a algumas doses de maior sensibilidade ao memantine, né, para a gente tentar intervir no glutamato e melhorar a neuropatia óptica leucomatosa. Então, a teoria mecânica, a gente tem sempre que pensar, além da cabeça do nervo óptico, a retina peripapilar também junto, né? É só lembrar que os pacientes com glaucoma têm mais atrofia de zona beta, né? E a progressão, existe evidência, né? Tem trabalhos, inclusive do Adael Soares, que foi foi meu contemporâneo de fellow, depois foi para o Canadá, mostrando o aumento, né? A progressão da atrofia peripapilar da zona beta em pacientes com glaucoma em progressão. E a gente costuma ver isso, né? Principalmente aqueles pacientes com alterações focais da cabeça do nervo óptico, né? Que são mais vistas muitas vezes em glaucoma de pressão normal, né? Que o NOT, né? Inferior, e a gente costuma ver em conjunto, né? A atrofia peripapilar, uma zona beta mais extensa na região do NOT, né? Então mostra que aquela área toda ali está em sofrimento, não só a cabeça do nervo óptico, mas também a retina peripapilar. Então, o que essa teoria acredita, essa teoria propõe, né, é que a tensão da pressão na lâmina e nessa esclera peripapilar leva a um estímulo de TGF-beta, que vai fazer alteração na matriz extracelular, aumentando a rigidez dessas duas estruturas, né, tanto da esclera peripapilar quanto da lâmina quibriforme. Tem ação nos astrócitos. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, há uma remodelação dessa região, né? E o aumento da rigidez, né, isso é uma bola de neve, porque se você aumenta a rigidez, então diminui a complacência, né, e você vai ter maior compressão das fibras contra essas estruturas, das fibras das células ganglionares da retina, né? Então isso vai aumentando, né, estendendo o dano da pressão intraocular nesta região aos axônios das células ganglionares da retina, né? Isso foi mostrado nesse trabalho interessante aqui do Investigative, já em humanos, né? Já tinha sido mostrado em animais, mas de remodelação da cabeça do nervo óptico e retina peripapilar em pacientes com glaucoma e hipertensão ocular, né? Então ficou bem colocado aqui com o OCT, o Spectralis, né, que vê mais profundo, o EDI, o Enhanced Depth Imaging, né, essa palavra que estava faltando, essa sigla, com o Heidelberg EDI, mostrando uma posteriorização da lâmina quibriforme, né, e alteração da espessura dessa região, né? Então, por essa remodelação e maior resistência que passa a ter, a gente tem uma lâmina quibriforme mais fina, né, e uma posteriorização de toda a estrutura quando a gente compara com aqui o de baixo aqui, que é do paciente, de um indivíduo normal, né, o indivíduo com hipertensão ocular e o indivíduo com glaucoma. Tem trabalhos mostrando, inclusive, essa posteriorização chega a ser de tal monta que há uma desinserção aqui na região da lâmina de Bru, da abertura de Bru, da lâmina de Bru, tá? Então, mostrando realmente uma posteriorização de toda a estrutura da cabeça do nervo óptico e retina peripapilar, como consequência do aumento da pressão intraocular. Isso levou o Jonas, inicialmente ele fez uma ideia, né, do que estava acontecendo nessa região e colocou na fórmula aqui, para complicar um pouco, a pressão do líquido cefalorraquidiano, a pressão licórica. Tá? Faz todo sentido também, é uma área de difícil estudo, né? Evidentemente é difícil, muitas vezes pouco ético, né?
medir pressão licórica para se estudar o que está acontecendo no glaucoma, mas alguns locais conseguiram isso em animais e alguns poucos em humanos, situações específicas, né? Tentar ver o que estava acontecendo aqui no glaucoma, né? Quando há um aumento da pressão licórica, há um edema de papila, né? O que acontece se houver uma redução dessa pressão licórica e um aumento da pressão intraocular, né? Então, daí veio toda a hipótese e os conceitos propostos pelo Jost Jonas, né? Que é um cientista alemão que estuda muito cabeça nervo óptico, glaucoma e outras alterações dessa região. E ele propôs a diferença da pressão translâmina claviforme como algo importante de ser avaliado, ou pelo menos de ser pesquisado dali em diante para o glaucoma. Tá? Então, e o que os estudos têm mostrado é que uma pressão arterial baixa, com pressão licórica baixa, isso leva a essa diferença estimada de pressão lâmina cribriforme mais alta. Tá? E onde mais se encontram essas características, naquela pessoa com índice de massa corpórea baixo, com pressão arterial baixa, em que geralmente a gente vê o glaucoma de pressão normal. Tá? Então, essa é a teoria que vem sendo estudada e cada vez com mais dados reforçando essa teoria, né? Então, essa diferença da pressão translâmina cribriforme, mais associada com o glaucoma de pressão normal, de acordo com os estudos do Jonas. Esse foi o primeiro rascunho que ele fez aqui numa revista dessas o americano chama de Throwaway, né, magazine, né, Glaucoma Today, essas coisas. Essa aqui é do Glaucoma Today, tá? Fazendo, na pressão licórica alta vai ter edema, na pressão licórica baixa você vai ter uma maior posteriorização ainda da cabeça nervo óptico e da lâmina cribriforme, com isso a lesão glaucomatosa, né? E esse grupo aqui, o Young e colaboradores, eles mostraram isso em macacos, tá? Então, eles fizeram a imagem e implantaram uma derivação ventrículo-peritoneal dos macacos, baixando muito a pressão licórica, né? E mostraram aquela posteriorização e até uma desinserção aqui na região da lâmina de Bruch, né? Como tinha sido mostrado no glaucoma, no ser humano com glaucoma, né? Mostrando aqui quando se reduzia muito a pressão licórica em macacos. Então, dando mais base, né, para essa teoria e para os estudos do Jost Jonas. Mas nós temos também, como eu falei, principalmente devido ao glaucoma de pressão normal, ou glaucoma de pressão baixa, como se falava há um tempo atrás, a teoria vascular, né? E faz todo sentido, como eu tinha comentado, distúrbio da autorregulação vascular e hipofluxo, cabeça nervo óptico, retina peripapilar, retina, células ganglionares da retina. E hoje em dia tem se falado menos, né, mas tem épocas que se fala demais, né, da pressão de perfusão ocular. Começa que tem estudos com cálculos diferentes para a pressão de perfusão ocular, né? Então, a gente precisa tomar cuidado até quando compara os estudos, né? E aí tem estudos epidemiológicos famosos na oftalmologia, né? O Baltimore, o Proyecto V, o Early Manifest Glaucoma Trial, tem também não populacional, né? O Early Manifest Glaucoma Trial não é um estudo populacional, os demais são, com populações diferentes, né? Aí nós temos hispânicos, não vou entrar na questão da definição de hispânico aqui utilizada nos estudos americanos, já adianto que eu não concordo com ela, né? Mas tem negros americanos, tem negros do Caribe, né? Tem diversas populações nesses estudos epidemiológicos, mostrando uma relação, né, entre a pressão de perfusão ocular e o desenvolvimento e progressão da doença, tá? Não só a progressão, mas também com o desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa, né? Então, daí que vem os estudos de desordens vasoespásticas, doenças vasculares isquêmicas, doenças autoimunes, coagulopatias, deveriam, né, ou poderiam estar associadas com a neuropatia óptica glaucomatosa, principalmente com glaucoma de pressão normal. Acontece que, eu tinha falado, né, o grupo da UCLA, da Universidade da Califórnia de Los Angeles, aqui liderado pelo Caprioli, né, famoso oftalmologista, pesquisador em glaucoma, né, eles fizeram um levantamento de todos esses estudos de pressão de perfusão ocular, de influência da pressão intraocular, e eles concluíram isso aqui está no final, no último parágrafo desse estudo
publicado no American Journal em 2010, né, que o componente pressão intraocular foi o único reportado de maneira consistente que está relacionado com desenvolvimento e progressão da doença, né? Mas faz todo sentido, novamente, reforçando, eu acho também que faz todo sentido, e os estudos mostram isso, mas a gente não conseguiu evidência robusta ainda. Tá? Então, tem o estudo de glaucoma do Canadá, tem o Early Manifest Glaucoma Trial, né, que é o estudo do glaucoma em estágios iniciais, e todos esses outros que eu falei para vocês em diferentes populações, o Baltimore, o Egna Neumarkt, o Proyecto V, o Barbados, né, mostrando associação entre fluxo, ou redução do fluxo, da pressão de perfusão da cabeça nervo óptico, principalmente, e a prevalência de glaucoma. Tá? Aqui tem outros estudos. Tem estudos que não mostraram também essa associação. E especificamente aqui, né, então, eles chegam a essa conclusão. Esse é o mesmo estudo do Caprioli, tá? Essa revisão de todos os estudos sobre pressão de perfusão até aquele momento, em 2010. Então, o glaucoma de pressão normal e o glaucoma seria de pressão alta, né? O glaucoma primário de ângulo aberto, esses pacientes com progressão de campo visual, né, foram encontrados, né, tanto uma pressão sanguínea, né, menor, a pressão sanguínea à noite menor, assim como a presença de DIPs, né, daqueles vales, né, da pressão sistêmica, né, da pressão sanguínea à noite, né? Isso é uma coisa que quando a gente tem pacientes, principalmente glaucoma de pressão normal, ou pacientes que a gente já conseguiu baixar a pressão intraocular para 12, 10, e que eles continuam progredindo, eles continuam tendo hemorragia de disco, né, que é uma característica muito mais frequente no glaucoma de pressão normal. Em alguns desses casos, a gente pede uma mapa, né, uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, para investigar como está a pressão arterial à noite, durante o sono, né? Mas eu chamo a atenção aqui que no indivíduo, né, que não tem comorbidades, que não está usando antipertensivo oral, a gente tem pouco o que fazer, ou quase nada o que fazer. Entretanto, naquele indivíduo que está sendo tratado para hipertensão arterial sistêmica, aí sim, né, se a gente encontra progressão da doença com pressões intraoculares mais baixas, e ao pedir uma mapa ou pedir uma avaliação do cardiologista, são encontrados esses vales, né, noturnos importantes, a gente tem como conversar. É interessante ter um cardiologista parceiro, né, que entenda do que a gente está falando, senão ele vai dizer, manda o seu oftalmologista tratar da pressão do olho, que é do corpo, trato eu, né? Mas é interessante que esses pacientes diminuam a dose, ou às vezes troquem a medicação antihipertensiva noturna, né? E eu tenho 1 ou 2 cardiologistas para quem eu mando alguns pacientes, são poucos ainda bem, né, que eles mexem nisso, eles tiram o beta-bloqueador da noite, né, para paciente que ainda está usando beta-bloqueador à noite, e às vezes trocam a classe, né, da medicação que está usando no final do dia, e isso melhora os vales noturnos, os DIPs noturnos, e os estudos mostram que teriam associação com a melhora da progressão do glaucoma também, tá? Mas é um assunto árido, né? Eu lembro numa discussão uma vez, eu acho que no penúltimo Congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e que foram convidados um cardiologista e um nefrologista que trata de hipertensão arterial do HC da Universidade de São Paulo, e ao ser questionado sobre os DIPs, o quanto que a gente deveria intervir nos vales, né, noturnos da pressão arterial, ele falou, você tem estudos, a oftalmo tem estudos com 500 pacientes, 600 pacientes, mostrando uma associação não tão grande, assim, não tão robusta, né, das duas coisas. E nós temos estudos com 10.000 pacientes mostrando que se a gente reduzir o vale noturno, a gente aumenta o risco cardiovascular, né? Então, existe essa briga também. Por isso que eu não ouso mexer nisso, né? Eu peço para o cardiologista ver, né? Porque a gente pode aumentar o risco de morte de evento cardiovascular, como é chamado,
se a gente intervir nos DIPs, né, nos vales pressóricos noturnos. Então, é um assunto árido, é bom discutir isso com um cardiologista, risco-benefício de intervir nessas situações. E eu tinha falado também sobre a dificuldade de medir, né, de avaliar o fluxo sanguíneo e essa trama vascular, né, essa trama capilar. E para vários de vocês, assim como eu já vi vários desses aparelhos, desses estudos também, agora a gente vai entender fluxo sanguíneo, agora a gente vai entender a influência de brimonidina, de inimidolandase carbônica, né, no fluxo sanguíneo, melhorando o fluxo sanguíneo, etc. O último foi o OCT em geografia, né, o OCT em Geography. Esse eu confesso que eu também fiquei animado, eu achei que iria resolver, iria elucidar tudo da teoria vascular em glaucoma, né, e não foi isso, né, já tem o que, quase 6, 7 anos, né, esses trabalhos são de 2017, foram os primeiros lá do grupo de San Diego, os primeiros com OCT em Geography em glaucoma, né, e não foi nenhuma maravilha, não está nem adaptado, não está nem sendo utilizado no dia a dia da clínica, né, a gente estuda um ou outro caso, usa para pesquisa, mas não é algo de aplicabilidade clínica, e não elucidou a teoria vascular, tem várias limitações, né, a sombra, né, dos diferentes níveis de capilar, né, um faz sombra e dificulta a imagem do nível mais profundo, né, e tem vários experts em retina aqui que entendem até mais do que a gente do glaucoma, né, e isso falseou vários desses resultados, né, e depois com a melhora dos softwares, né, a gente viu que não era tudo isso, né, que a gente não conseguia ver progressão, na verdade a gente estava vendo sombra, e isso foi um balde de água fria, né, isso deixou a gente bem decepcionado com o CT Angiography para estudo da teoria vascular no glaucoma. Bem rápido, porque também as evidências aqui não são tão robustas, mas é sempre interessante ver que tem coisa diferente sendo pesquisada, né? É a parte da influência aqui da resposta imune. Tá? Então, o que se acredita é que tem os fatores pressão dependentes, né? Eles são mais importantes, novamente, sendo bem direto nisso, mas isso vai levar ao estresse e lesão tecidual, o que deve levar, segundo os estudos, a uma resposta imune para a remodelação e renovação tissular. Tá? Só que nós temos fatores genéticos, epigenéticos, né, estresse oxidativo e idade, né, do glaucoma é uma doença relacionada à idade, né, que levam a uma falha no controle da resposta imune pela cronicidade e número de fatores de risco. Né? Então, a cronicidade do aumento da pressão, o que a gente vê no dia a dia, né, é que leva ao desenvolvimento, né, da neuropatia glaucomatosa e, em algum momento, a progressão dessa doença. Então, pressão alta, reação a autoanticorpos IgG, e aí alguns estudos iniciais não foram tão satisfatórios assim nos endpoints, né, nos desfechos. A inibição da ativação dos linfócitos B não foi neuroprotetora, né, e a ideia de alguns desses estudiosos é que o perfil de autoanticorpos possa ser um biomarcador para glaucoma, mas isso é ideia, né? Isso é excelente ideia, mas é ideia e é o que está sendo estudado de influência e de algum momento de modelação, né, dessas atividades imunes. Então, aqui é só um resumo que eu peguei de 2 trabalhos que falam sobre a teoria imune para o glaucoma. Então, nós temos fatores pressão dependentes, ativação crônica e aí sim disfunção da glia do astrócitos, lesão neurodegenerativa, disfunção mitocondrial, que é o que a gente vai ver a seguir, né? O que acontece, o que leva à apoptose acelerada? É uma disfunção mitocondrial e em algum momento falha da regulação da resposta imune, isso tudo aqui corroborando para lesão neurodegenerativa. Então, vamos lá para o que acontece com a interrupção ou com a diminuição do fluxo axoplasmático. Acontece um sofrimento mitocondrial. Tá? Então, aqui nós temos uma mitocôndria sadia, uma mitocôndria depois do aumento da pressão do meio. Aqui são células ganglionares também, diferentes pressões, mostrando a redução das células ganglionares. E eu estou adiantando para já vir aqui no modelo animal,
né? Isso aqui também foi lá do grupo de San Diego, mostrando no animal, no rato, após indução de glaucoma, né? Então aqui pré-indução de glaucoma, aqui pós-indução de glaucoma, com um HRT, né? Um Heidelberg Retinal Tomography modificado. Eu vi esse aparelho, foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, né? Eu vi esse aparelho sendo utilizado, e com um marcador, evidentemente, né? Sanguíneo, mostrando a redução do número de células ganglionares após indução de glaucoma, comprovando todo esse modelo que estava descrito até então pelos colegas mais anteriores. Então, de modificação do fluxo exoplasmático, que é o que esses vídeos aqui mostram, tá? Esse é uma tese, né? Do aquele Procedures of National Academy of Science dos Estados Unidos. Geralmente são teses, né, que são publicadas nessa revista. E é interessante entrar, está online, está livre, né? Sem taxa, e para entender o que está acontecendo aqui, que nesse rapidinho aqui não dá para ver, mas é mostrando a interrupção, a modificação do fluxo exoplasmático, tanto retrógrado quanto anterógrado, após o aumento da pressão. Tá? E isso que leva àquela disfunção mitocondrial e aceleração da apoptose. E mais recentemente, a Maria Francesca Cordeiro, né, do Moorfields, em Londres, né, mostrou um marcador, né, de células ganglionares em sofrimento. Aqui é humano, tá? Ela mostrou isso em humanos e estava numa discussão com a indústria, com financiamento lá. Parece que agora desenrolou um pouco mais, mas deu uma parada na pesquisa. Mas mostrando aqui, após a infusão do contraste, né, de uma substância específica, a detecção das células ganglionares em sofrimento. Né? E você conseguia contar isso. Então, foi mostrado em vivo, né, no ser humano, pela primeira vez pela Maria Francesca, que é uma pesquisadora notória em glaucoma e neuroproteção. Né, de perspectivas, aí sim, falando em pesquisador notório, né, o Jeffrey Goldberg, né, que segundo ele passou por San Diego, o Ereb, que é o chefe de lá, disse mais de uma vez que ele vai ganhar o prêmio Nobel em algum momento, e ele está muito envolvido há vários anos já com a neuroregeneração e a neuroproteção. Né? Então, ele mostrou aqui, com a utilização dos inibidores de ROCkinase, de ROCnet, mostrando uma maior sobrevivência das células ganglionares e, inclusive, regeneração do axônio após um modelo de lesão do nervo, né? de trauma do nervo óptico. Aquilo ainda muito em pesquisa laboratorial, mas aqui já com o estudo liberado em fase 3 na academia, 2019, ele tinha anunciado isso, então ele já deve ter resultados, né? Porque ele mostrou na fase 2 pacientes melhorando a espessura da camada de fibras ao OCT, né? Após a colocação de liberação lenta de fator neurotrófico ciliar na cavidade vítrea. Né? Isso levando à neuroproteção da célula ganglionar da retina. E ele anunciou, né, novamente na última academia que eu fui, né, que foi de 2019, né, ele deu uma das aulas magnas da academia americana, a liberação do FDA para a fase 3 desse estudo. Ele também trabalha com transplante de neurônios e nessa mesma academia de 2019 ele mostrou os primeiros neurônios saindo do corpo geniculado lateral e indo para o córtex, né, que essa é a dificuldade do transplante de neurônio, da neuroregeneração no glaucoma, né, evidentemente são essas sinapses. Então, você convencer a célula ganglionar da retina, né, restaurada, a ir até o córtex occipital. Isso é uma dificuldade, ele mostrou progresso nesse estudo que ele vem fazendo há algumas décadas já, primeiro no Bascom Palmer, né, depois em San Diego e agora em Stanford, né? Ele é o chairman agora da oftalmologia de Stanford, faz uns 5 anos. Essa parte aqui é uma montagem, a primeira vez que eu vi foi numa aula do Paulo Augusto, né, nosso amigo de todos aqui, do trabalho do Quigley, né? Então o Quigley também é famoso, né, na década de 80 falou da degeneração cavernosa da cabeça nervo óptico, né? Esse termo não se usa mais, mas eu acho que exemplifica bem o que está acontecendo, descreve bem o que está acontecendo nessa estrutura, né, mostrando a ausência a diminuição, em algum momento a ausência de axônios e o aumento da escavação e a posteriorização da lâmina quibriforme em cadáveres, né? São pacientes do Quigley que na época doaram seus
corpos e olhos para pesquisa. Né? E aqui sim a montagem que a primeira vez eu vi foi com o Paulo Augusto, do Kansky com os modelos do Quigley, né? Mostrando só, tentando mostrar uma correlação anatômica com a clínica aqui. Com aumento da escavação, visualização maior dos poros da lâmina quibriforme, em alguns momentos estriação, né, dessa alongamento mesmo, estriação dos poros da lâmina quibriforme, que foi descrita pelo professor Remo Susana na época do estágio dele no Canadá. Por isso são chamadas de estrias de Susana. Pouco lembrado, mas eu sempre gosto de citar isso porque eu aprendi desta maneira. As repercussões posteriores ao olho, né, anatomicamente, eu estou me referindo, também vêm sendo mostradas desde a Neurogupta, que mostrou um shrinkage, eu ia falar, né, uma redução do volume do corpo geniculado lateral em macacos, inicialmente, e com a melhoria da ressonância nuclear magnética, isso vem sendo mostrado nos seres humanos também, inclusive pelo nosso grupo da Escola de Medicina, liderado, nesse caso, pelo Augusto Paranhos, né, que fez ressonância nuclear magnética e mostrou... Esse aqui são os slides da Neurogupta, originais, né, da redução do volume do corpo genicular lateral. A Neurogupta, hoje em dia, é a editora-chefe do Journal of Glaucoma, que é a revista mais importante de glaucoma, mas ela mostrou isso e depois vários estudos mostraram em humanos, inclusive estudos nacionais realizados pelo Augusto, né, e vários dos alunos dele. Né, e essa correlação aqui também eu vou pular, né, isso é clássico, né, é do livro da academia, né, essa aula, eu vou moldando essa aula de acordo com a plateia, né, desde o residente, né, até partes dela para aluno, né, de medicina. Então tem algumas coisas básicas aqui de correlação topográfica, né, da lesão anatômica com a lesão funcional no glaucoma. Mas eu queria chamar a atenção aqui, eu acho que uma das últimas coisas, depois eu vou só falar um pouco de hemorragia de disco, sobre esses ensaios, né, eu gosto de chamar de ensaios, do Don Hood, né, da Columbia University, em 2 ou 3 reviews importantíssimos, tanto no Progress in Retinal and Eye Research, quanto na Survey of Ophthalmology, né, que eu falo que todo mundo que faz glaucoma e que quer entender um pouco melhor de glaucoma, é leitura obrigatória, apesar de ser uma leitura cansativa. Né? Esses reviews do Hood e alguns deles com o Gustavo de Moraes, que é brasileiro radicado lá também. Então, mas é o entendimento, e aqui sim a gente precisa lembrar da anatomia, né? Precisa ter ela clara na mente, né? Do que é a área de maior vulnerabilidade no glaucoma. É essa região temporal inferior, né? Com essa proximidade no hemisfério inferior com a região macular. Né? Então, essa região aqui, ela é a mais vulnerável, né? E é uma área em que, quando acontece, né, quando a gente consegue detectar, né, a importância clínica disso, quando a gente consegue detectar alterações na tomografia de coerência óptica ou no campo visual, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque essa é uma região, como ele mesmo descreveu, de maior vulnerabilidade, então a chance, né, o risco dessa doença progredir é maior e está muito próximo à fixação, né, com repercussões clínicas importantes na qualidade de vida do paciente, inclusive. Né? Então, nessa região aqui, quando a gente detecta uma alteração, aplicabilidade clínica novamente, nas células ganglionares da retina, você pediu lá o GCC do Cirrus ou outro complexo de célula ganglionar do Optoville, do Heidelberg, ou qualquer um deles, e vem com alteração aqui, né, nessa região, muito próxima à mácula, e o campo visual padrão 24/2, 24 graus ou 30 graus, que não deveria fazer mais, mas alguns ainda fazem, né? Porque cansa o paciente e não traz muito benefício, é melhor fazer o 24/2, vem normalíssimo, mas o GCC vem alterado, ou a camada de fibras peripapilar também vem com alteração inicial, ainda sem repercussão no campo visual 24/2. Esse paciente, ele merece um campo visual 10 graus, tá? Para avaliar melhor se já há alguma repercussão funcional aqui e, com isso, a necessidade de uma intervenção mais
não gosto da palavra agressiva, né? Mas você se preocupar mais com redução da pressão intraocular com o tratamento clínico desses pacientes. Tá? Então, essa é a importância do entendimento da área de maior vulnerabilidade proposta pelo Rude, que ele leva 3 artigos de revisão, que eu chamo de ensaios, né, descrevendo toda essa alteração. Ele entra em outros detalhes aqui, que não vem ao caso, nem há tempo, né, de degrau nasal, de algumas inversões da projeção do degrau nasal, em algumas variações anatômicas que não são tão incomuns assim, fica como de cenas do próximo capítulo para quem for ler os reviews lá, os ensaios do Don Hood, que são bem interessantes. Para quando a gente está estudando, muito isso também vai ser assim, super de en passant, né? Estudando muito mácula e campo visual 10.2 e GCC, né? A gente tem que lembrar da distribuição, né? Da orientação das fibras de Henle aqui na mácula, em que a correspondência não é tão linear, vamos colocar assim, não é tão reta como a gente, como alguns modelos antigos propunham, né? E na verdade precisa haver uma correlação, né? Uma correção, melhor dizendo, dessa projeção do campo visual em relação à mácula, né? Principalmente o octopus, né? O Augusto estava falando isso outro dia. O octopus já permite fazer essa correção. Isso é importante a gente ter em mente quando está estudando, principalmente para pesquisa, né? Essa correlação estrutura-função na região da mácula. Tá? Isso aqui são slides do Hood, né? Vale a pena rever. Uma outra coisa importante, eu acho que não está nessa aula aqui, já que eu falei de correlação estrutura-função, cada vez mais importante, aproveitando esse mapa junto aqui do GCC e do peripapilar, é a correlação estrutura-estrutura. Tá? Porque muitas vezes a gente pega agora mais um mapa, né? Vem o mapa da camada de fibras nervosas peripapilar, agora eu tenho o mapa do GCC, da região macular, que tem outro nome com outros fabricantes, né? E é mais um fator de confusão, né? Então, para diminuir esse mais um fator de confusão, é importante juntar as duas informações, né? O Cyril chama de panel map, né? Ele traz essa montagem aqui, uma montagem, né? Outros devices, né? Outros aparelhos que já pegam um cubo e conseguem imprimir, né? E plotar na tela toda essa região, até sem ser montagem, né? Então, é importante essa correlação estrutura-estrutura, né? Porque uma lesão macular do GCC em região específica aqui deveria ter uma correlação estrutura-estrutura com a região da camada de fibras nervosas peripapilar, porque elas são o axônio dessas células que estão aqui, né? E se essas células estão alteradas, deveria haver uma correlação. Então, quando não há uma correlação, quando há algo muito anárquico, né? Um scattering, né? Novamente usando do inglês, né? A gente precisa tomar cuidado e ver se aquilo não é um artefato, que é muito mais comum do que alguns acham, né? Do que alguns acham no OCT, e levando a muito fator de confusão, tanto que existe, né, capítulo chamado de Red Disease, né? A doença do vermelho, justamente por artefatos e outras limitações da tomografia de coerência óptica. Então, agora a gente estuda correlação estrutura-função e correlação estrutura-estrutura também, envolvendo aí, lógico, né, a correlação do OCT com a clínica, com a retinografia, né? Precisa haver um sentido, né? Precisa fazer sentido as coisas, né? Às vezes a gente vê um paciente taxado de glaucoma, a alteração anatômica num lugar completamente diferente do que deveria se esperar pela repercussão funcional, né? E na maioria das vezes é um artefato, é um falso positivo. Hemorragia de disco, né? O meu tempo aqui já praticamente estourou, né? Mas é muito rara nos pacientes sem glaucoma. Lógico, existem outras situações, né? Que levam a hemorragia de disco, né? Novamente fazendo alusão aos retinólogos da sala. É 3 a 5 vezes mais comum no glaucoma de pressão normal, como eu tinha comentado lá no primeiro slide, muito associada àqueles afinamentos localizados, né, indentada, né, como a gente chama, NOT no dia a dia, normalmente o anglicismo, né, tem vida efêmera, né, se você vir uma hemorragia hoje, provavelmente com 3, 5 semanas ela não vai estar mais lá, né, por isso que eu gosto de fotografar, até para documentar, além de colocar no prontuário, e costuma ter recorrência. Mas o que é importante da hemorragia para chamar a atenção aqui?
Teorias. A teoria também vai ser mecânica e vascular, do mesmo jeito. Tá? A mecânica, justamente por uma posteriorização, né? Esse deslocamento posterior de todo o complexo da cabeça nervo-óptico, assim como aquele enrijecimento, né, que a gente comentou dessas estruturas pela remodelação que há nessa região peripapilar e papilar. Né? Então, isso levaria a rupturas dos pequenos vasos, né, levando à hemorragia. E a outra, a teoria vascular, principalmente em algumas hemorragias que são pouco faladas hoje em dia, mas o Aireb, né, meu chefe lá nos Estados Unidos, ele adorava isso, sempre estava comentando, e um ou outro paciente, já que ele procurava, a gente acha, né, vem com aquelas hemorragias pontiformes, né, quase petequias mesmo, na rima neural, né, que ele falava que aquilo justificaria a teoria vascular das hemorragias de disco. E que tem a ver com glaucoma, né? Apesar de muitos de nós darmos pouca importância àqueles microinfartos, né? Pequenas petecas, meio redundante, pequenas petecas, né, Mário? Mas petecas na rima neural. Tá? Então, isso levaria para a teoria vascular da hemorragia de disco, provavelmente, como eu comentei, na neuropatia glaucomatosa como um todo, as duas estão associadas, as duas fazem sentido e estariam associadas em maior ou menor grau no glaucoma de pressão normal, no glaucoma de pressão alta. Tá? Mas o que eu estava falando, o mais importante da hemorragia, para deixar aqui, eu acho que esse deve ser o último slide, é que são vários estudos, coloquei alguns deles aqui, né, mostrando que a presença de hemorragia de disco está associada a um descontrole da neuropatia glaucomatosa. Tá? Isso, vou dizer que é unânime, né, mas tem vários estudos mostrando isso. Quando a gente encontra uma hemorragia de disco, principalmente se ela se repete, né, o tratamento daquele paciente, desculpa, o tratamento daquele paciente não está sendo suficiente. Tá? A gente tem que intervir no tratamento. Aí sempre vem uma pergunta, né? Mas você indica cirurgia por hemorragia de disco? Evidentemente que não, tá? Mas se a hemorragia de disco está relacionada à progressão e eu não conseguir controlar com aumento da medicação ou fazendo a trabeculoplastia seletiva a laser, ou repetindo a trabeculoplastia seletiva a laser, vai haver uma progressão. Né? Aí sim, se esse paciente que está tendo hemorragia de disco apresenta progressão da neuropatia glaucomatosa, seja pelo OCT, seja pelo campo visual ou por ambos, né, aí a gente está autorizado a intervir, né, de outra maneira, e no caso de uma maneira cirúrgica. Né? Se eu estou baixando a pressão, a pressão está 12, mas ele está com hemorragia de disco, lógico, só por isso eu não vou indicar uma cirurgia. Eu vou tentar mexer na medicação, avaliar como é que está o perfil pressórico sistêmico à noite, tentar modificar, retirar a medicação antipertensiva sistêmica oral da noite com o cardiologista, ver a questão da apneia de sono, que nesses casos a gente termina estudando, mas também tem evidência de que o CPAP levaria à progressão do glaucoma, e aí a gente fica perdido, né? Eu também fico, né? Então, às vezes, é até melhor não, do ponto de vista do glaucoma, não saber da apneia do sono do paciente. Lógico, ele tem que tratar novamente a questão sistêmica dele, né? Mas são os casos que a gente vai estudar. E, mesmo com todas essas intervenções, né, não cirúrgicas, continua tendo hemorragia de disco, aí sim vem um afinamento da camada de fibras nervosas. Alguns mais conservadores vão esperar que isso haja uma repercussão, não está errado, haja uma repercussão na campimetria, né, dessa alteração. Se houver essa alteração já na campimetria, hemorragia de disco, alteração de OCT, alteração campimétrica, aí a gente está autorizado, que é uma progressão como qualquer outra, a intervir de uma maneira mais agressiva, aí sim com a trabeculectomia ou com outro procedimento cirúrgico que o médico julgue necessário. Tá? E esse aqui é justamente uma paciente que eu tenho com essa característica. Tá? Ela tem um glaucoma de pressão normal, ela é ocidental, mas ela tem um glaucoma de pressão normal, eu acompanho há uns 8 anos já, tem o segmento do outro colega de mais uns 5 anos para trás. Né? O olho direito dela, ela tem um glaucoma moderado, tá? De pressão normal, e o olho esquerdo, ele é um glaucoma pré-perimétrico, tá? Que até outro dia era uma suspeita de glaucoma por causa do olho contralateral. Tá?
mas ela tinha um CT normal até aqui, né? E ela começou a fazer hemorragia de disco agora no olho esquerdo, há alguns anos. Aí a gente foi mudando medicação, eu fiz trabeculoplastia seletiva a laser, ela já fez fasectomia, a gente repetiu a trabeculoplastia seletiva a laser. Ela tem uma intolerância a colírios, por isso ao BAC, não para o mesocônio, por isso vocês estão vendo essa prescrição, né, não tão comum assim, apesar de ser bem interessante para glaucoma de pressão normal, que é uma prostaglandina com alfa-2 agonista, tá? São as duas medicações de eleição para mim, no glaucoma de pressão normal, só uma observação clínica aqui. Então, primeiro eu entro com a prostaglandina, só que geralmente não é a tafluprosta, né? Ela está usando a tafluprosta porque é sem conservante. E se só a prostaglandina noturna não é suficiente, a minha segunda escolha é a brimonidina, o tratado de brimonidina a 0,1%. E no caso dela, o específico aqui da Allergan, porque é sem cloreto de mesalcônio, né? Com Purite. Tá? Então, por isso que ela está usando essa medicação em um pouco de nicho, né? Porque ela tem problema de superfície e tem uma intolerância grande com o mesalcônio. Ela tem rosácea também, o que é péssimo para a trabeculectomia do olho direito dela. Bom, mas esse é o olho esquerdo, com pressão normal, tendo hemorragia de disco, com 8,9 com tafluprost e brimonidina. Tá? E ela começou a aumentar aqui o defeito agora no OCT, tá? Com campo visual ainda normal, tem toda a série de campo visual dela aqui, como vocês podem ver no VFI e no GPA. Tá? Então, esse caso foi levado por um dos meus pós-graduandos para a SBG, agora em março, tá? E houve, né, na mesa, lógico, na mesa é muito mais fácil, né? O Paulo Augusto gosta de brincar disso, né, Paulo Augusto? O problema é quando o paciente está lá na sua lâmpada de fenda. Lá, eles mantiveram assim a conduta que eu tenho tomado com ela, paciente super esclarecida. Eu não indiquei trabeculectomia para ela ainda, por causa do perfil do campo visual dela, por causa da característica do campo visual dela, tá? Mas ela teve lá ontem no consultório, e é sempre uma dúvida em um dia de inquietude, né? Mas é o olho bom da paciente, será que eu não deveria fazer a TREC? O problema é que a trabeculectomia do olho direito, as duas trabeculectomias fecharam muito rápido, ela já está num tubo no olho direito, né? Foi a única coisa que segurou a pressão dela por causa da rosácea, e ela tem uma conjuntivite secundária à rosácea também. Então, até qual procedimento é difícil decidir, né? Então, são esses casos que a gente tem, graças a Deus, são exceções, mas só para mostrar um paciente aqui com hemorragia de disco e que tem acontecido isso que todos os estudos mostram, de ter correlação com a progressão da doença, por isso ser um sinal de alerta. Hemorragia de disco, a gente brinca, é sinal vermelho, tá? Você precisa mudar a medicação, fazer um laser e ficar seguindo mais de perto a paciente. Tá? Então, você vê mais frequentemente para detectar essas alterações do OCT ou do campo visual de uma maneira mais precoce, mais segura, aqui mostrando o GCC dela também mostrando progressão com correlação estrutura aqui, tá vendo? Isso é importante. Aí, esses são os nervos dela, tá? Nervos são assustadores, né? De escavação grande, com essas hemorragias de disco bem frequentes, temporal superior e temporal inferior. Tá? Gente, obrigado pela atenção. Novamente, acho que eu terminei me estendendo muito aqui, mas novamente é sempre, mesmo virtualmente, é sempre um prazer estar de volta ao Rio. Tá? Obrigado pessoal, obrigado Valéria, Almir, Mário que estava aí, o Paulo Augusto também, e a Luciana Luquezzi também, colega de residência, de SBO, né, do curso de pós-graduação da SBO. Muito bom vê-los todos aqui. O Sérgio também está aí. Sessão no consultório, né, Sérgio? Muito bom. Obrigado, gente. O Ivan, fantástica a sua apresentação. A gente não esperava nada diferente disso. Agora eu vou botar na roda aí nossos mestres. Nosso Paulo Augusto, que está aqui com algumas perguntas, eu pedi para abrirem aí a imagem dele, e abrir aí o áudio, e o Mário também, que foi citado. Então, Paulo Augusto vai aqui bater uma bolinha com você, né, Paulo? Você que é o nosso campeão aí de sessões, e é uma honra a sua presença sempre. E vamos lá, vamos botar aí o Messi e o Cristiano Ronaldo para bater bola. Vamos lá, gente. Só faltou o Gilberto, viu, para vocês me prensarem na parede aqui. Então, o Mário Mota e o Paulo Augusto. Ivan,
Parabéns, essa aula sua cada vez é mais brilhante, você deu realmente um show. Mas a gente tem algumas preocupações, não só com as alterações neurológicas, que algumas vezes se mistificam, ficam parecidas com alterações glaucomatosas, né? Alterações do alto míope, né? Mas existem algumas alterações anatômicas também, no trabalho do Gustavo, de algum tempo atrás, em relação às alterações maculares que podem modificar, né, o nosso resultado da tomografia do OCT. Eu queria saber se ajudasse um pouco, né? Como é que você tem feito, por exemplo, na interpretação dos automíopes em relação às alterações que acontecem, não deve sorrir, não, as alterações que acontecem nos olhos portadores de glaucoma? Eu ia perguntar isso para você e para o Mário, né? Não comigo, não. São casos difíceis, né? Ontem não, semana passada eu estava com o Michel também, tem uma pessoa próxima a ele, e a gente estava discutindo, mas foi a miopia que piorou ou foi o glaucoma, né? E a gente não chegou a nenhuma conclusão, viu? Mas são casos difíceis, eu acompanho alguns, né? Tanto dos meus pacientes quanto dos pacientes do Michel, né? A gente faz clínica junto. E lógico, a gente termina, Paulo Augusto, tem a comparação, né? Se você conseguir uma foto boa do nervo óptico e alguma coisa que dê para estudar, né? Que às vezes não dá. Tem um tilter, uma papila oblíqua que impossibilita o estudo, mas algumas delas dá para a gente fazer foto e comparar. A pressão intraocular tem um valor muito grande, né? Mais importante ainda nesses pacientes. Às vezes é o único parâmetro menos confuso nesses pacientes, né? Existe a máxima de dizer, se piorar é do glaucoma, mas tem miopias que pioram também, né? O Mário pode falar melhor disso, né? E esse é um caso bem icônico, né? De uma paciente que a gente vê mais próxima e a gente vê o OCT e o Michel, não, eu acho que aqui a retina está piorando e é a área que tem mais atrofia, que está piorando mais, então é difícil, lógico, você tenta comparar, se você tiver um OCT com razoável qualidade, o que não é fácil nesses pacientes, né? Você comparar ao longo do tempo a foto e a pressão, a gente tem o que se guiar muito pela pressão. Mas é aquilo que eu chamei a atenção, a aula não era de OCT, evidentemente, mas as coisas têm que fazer sentido, né? Você tem que examinar o paciente, né? A gente é médico, oftalmologista e não é só glaucomatólogo, né? Então vai se fazer o exame do fundo de olho, vai se ter a foto não só do nervo, mas do polo posterior, né? Então tem que ver se tiver alterações maculares, se tiver outras doenças de mácula, evidentemente que essas doenças podem interferir, muitas vezes vão interferir no mapa de GCC, né? Por isso que eu digo, não é a salvação do mundo, né? Do glaucoma. Não, eu acho que em muitas situações é mais um fator de confusão, é mais uma coisa para gerar falso positivo, para gerar artefato, e é o que eu tenho visto. A camada papilar está ótima, mas tem alteração macular. Você vai ver, não é do GCC, é alteração macular mesmo, estrutural. Né? É outra doença, é a área de atrofia, e tem muita coisa. E as populações, né, a epidemiologia tá junto, né? É o idoso, né? É o paciente acima de 60 anos, principalmente, que vai ter glaucoma e que logo depois vai ter degeneração macular, pode, né, vir a ter degeneração macular relacionada à idade e outras alterações relacionadas à idade. Então, tem que fazer sentido, tem que ter correlação estrutura, tem que ter alguma correlação estrutura-função, né? Mas não é fácil, né? Se tiver a fórmula, fala aí pra gente. Eu, você tem, foi perfeita a sua colocação, é isso que eu esperava, né? Evidentemente que nós não temos um biomarcador em glaucoma que determine é doença, não é doença, progrediu, não progrediu, principalmente nesses casos, né? Em que envolvem outras patologias oculares e patologias sistêmicas também, né? Antes do Mário, deve estar curioso para colocar alguma coisa da retina, mas antes do Mário Mota comentar, mas antes de segurar a risada, Mário Mota, mas essa sua
essa posição, né, que nós temos hoje das outras teorias, por exemplo, imunológica. Isso tem alguma repercussão clínica? A gente consegue hoje, na prática diária, colocar alguma coisa em relação a essas teorias? Não. Nem a vascular, né? A gente não consegue fazer muita coisa. Ah, vamos usar a brimonidina porque naquele estudo do LOTE, né, o Low Tension Glaucoma Study, que foi o último, né, do grupo Nova York, do Nordeste dos Estados Unidos, a brimonidina foi superior ao beta-bloqueador, ao timolol, para controlar o defeito de campo visual, né? É um estudo cheio de flaws, né? Cheio de falhas, né? De limitações e de críticas, né? Não dá para guiar só por isso, né? De que haveria um componente além do componente pressórico sofrendo intervenção pela brimonidina, né? Isso, quando eu estava, eu acho que ainda no servidor, a época do COSOPT, né? Não, você tem que ter a dupla regulação, né? Você baixa a pressão com beta-bloqueador e você controla o fluxo com o inibidor da anidase carbônica. E a gente hoje entende isso de outra maneira, faz todo sentido associar as duas coisas, né? Mas não por causa do fluxo, né? Ou pelo menos nunca foi provado que é por causa do fluxo, né? Então, novamente, é pressão, né? É aquela revisão grande lá do Caprioli e todo o grupo da UCLA, né? Da Anne Coleman e todos eles, mostrando que no final o que mais importa é a pressão intraocular, né? Nós temos, né? Aliás, eu nem vou comentar sobre ginkgo biloba, né? Mas uma série de trabalhos orientais em glaucoma de pressão normal, onde lá a prevalência é muito mais alta que aqui, pelo menos documentada, né? Em vasodilatadores, bloqueadores de canal de cálcio, né? Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Nesses pacientes com 8, 9 de pressão, com hemorragia de disco, né, com características, né, de enxaqueca, mão fria, né, eu uso ginkgo biloba de 80 a 120 miligramas. De preferência, não, eu digo que só é para usar o industrializado, né, seja ele sem interesse econômico nenhum, nem sei quem faz, né, o Tanakan, que é o original, e tem outro também, que é concorrente dele. Então, para usar um desses dois, né, porque o resto é fitoterápico no Brasil, a gente não sabe como é que vem, o que está ali dentro, né. Então, com todas as... Tem que pesar qualquer tratamento, né? Então, tem que tomar cuidado com pacientes que usam anticoagulante oral, né? Tem com outros anticoagulantes, com pacientes com histórico de hemorragias, né? De gástrica, etc. Porque tem descrito, né? Piora da hemorragia gástrica, hemorragia subaracnoideia, em pacientes com altas doses de ginkgo biloba. Não se sabe direito se foi só por causa disso. Mas eu tenho alguns poucos pacientes que usam, sim, até por não tem muito mais o que fazer. E eu prefiro passar o ginkgo biloba do que passar nimodipina. Não sei mexer com essas coisas, né? Nimodipina deixo para o cardiologista passar. Né? Bloqueador de Parabéns, canal de cálcio de ação central não dá para mim. Eu não sei usar nem de ação, o normal, quanto mais de ação central. parabéns, excelente apresentação. Tive bons mestres, vai. Mário, agora vai entrar o Vini Júnior na bate-bola aí, que foi tão citado. Vamos lá, Mário. Faça É a ele que sua ficava, pergunta, não é comentário. pigmentar, é pigmentário, né, Marcos? Que eu falei lá do pigmentário. O Ivan foi brilhante. E aí o Paulo Augusto vai lembrar disso e o Almir também. Antigamente, a divisão do glaucoma era assim: glaucoma primário, glaucoma crônico simples, e esse nome simples, felizmente saiu, porque a fisiopatogenia até hoje não se tem certeza de como é, então não tem nada de simples. E os glaucomas de ângulo estreito, seja agudo, seja crônico. Então, felizmente, o glaucoma crônico simples não existe mais, existe o glaucoma crônico de ângulo aberto. O Paulo Augusto falou sobre a retina. Eu costumo brincar. Você falou da neuropatia glaucomatosa. Mas a neuropatia glaucomatosa começa na retina, ela começa com a perda de células ganglionares. Essa é uma coisa que eu costumo brincar, que o glaucoma é uma doença da retina. Tem algum sentido isso. Mas o que eu quero é uma pergunta. A cetazolamida, o Diamox, diminui a produção do aquoso. É o principal mecanismo de redução da pressão intraocular. Mas um mecanismo que não é muito citado é que ela aumenta a função de bomba do epitélio pigmentário. Então, o fluxo do vítreo para a coroide, ele aumenta. Então, isso provavelmente, eu não sei quantos por cento,
provavelmente também ajuda a baixar a pressão intraocular. Mas, ao mesmo tempo, ela baixa a pressão licórica. E aí teria o problema de poder agravar uma escavação pela redução da pressão licórica. É claro que se a pressão ocular baixou, esse mecanismo talvez não seja... Mas o que você pensa disso? Ivan, Ficou só muito... só um comentário rapidinho. Esse comentário do Mário Mota, que começa na retina, eles querem que a gente pague 2 sociedades, de retina e de glaucoma, seja das duas, hein? Olha lá. Glaucomatólogo não tem dinheiro para pagar a sociedade de retina, não, é muito caro. Eu também Já acho. viu a entrada do congresso da retina? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá no Diamox, que antigamente se usava É. muito mais, se usava em uso crônico, hoje em dia praticamente não se usa É. Diamox em uso crônico, porque os colírios melhoraram muito, mas antigamente era pilocarpina, depois apareceu uma letimolol, então era pilocarpina, epinefrina e Diamox, e acetazolamida. Então, assim, sobre essa influência da melhora de função de bomba do epitélio pigmentário na hipotensão ocular. Porque a acetazolamida baixa muito mais do que a dorzolamida, por exemplo. Sim. A dorzolamida não tem essa função tão importante quanto a acetazolamida. Sim. Não, é bem interessante, não sei detalhes, né? E essa Principalmente coisa... da influência no líquor, né? Porque Pois é. eu acho que eu não Tinha lembro as doses para pseudotumor, né? Ou para doença inflamatória específica, como chama agora, né? Mas o que eu sei é que os neurologistas usam doses bem maiores que a gente, né? A gente trabalha com... Parece que o mundo vai acabar se você passar mais de 4 comprimidos de passar de 1 grama de acetazolamida por dia, né? A gente vai explodir. A gente E você usa vê no a máximo neurologia isso usando um monte. e ainda fica preocupado com desequilíbrio metabólico, etc., né? Eles usam 2 gramas, né? Até mais, né? Então, para baixar a pressão licórica. Então, não sei. Provavelmente por isso que você falou, Mário, de não se usar mais cronicamente, não tenha nem estudo sobre isso, né? De qual seria a influência da redução licórica ou de qual seria a participação da mudança da bomba do epitélio pigmentário. Não, a pressão licórica é uma coisa, o epitélio pigmentário é outra ação independente, que é uma ação, Sim. mas talvez seja por isso que é a droga que mais baixa a pressão ocular. Não faz sentido. Porque, por exemplo, os análogos com a prostaglandina têm a ação na uveoscleral, né? Drenagem uveoscleral. Sim. Mas isso, no fundo, não deixa de ser uma drenagem uveal, só que é transepitelial. Isso não é uma coisa muito estudada, né? Não. Não. Aliás, bem lembrado, né? Quando eu vejo né, querer usar, né? Querer usar não, se usar, né? Inibidores tópicos de anidase carbônica com esse objetivo, né? Faz todo sentido. Estudar mais isso, né? O Paulo lembra dessa nomenclatura glaucoma crônico simples, não lembra, Paulo? Não, eu sou muito jovem para isso, mano. Né? Não, mas você não tem de livros antigos na sua casa? Mas eu acho que assim, a fisiopatogenia ainda não está completamente esclarecida, e talvez nunca seja. Perfeito. Porque cada vez você sabe, encontra coisas novas, então você pensa que já encontrou tudo, vem alguém e encontra lá que a mitocôndria do glaucomatoso é diferente da mitocôndria de quem não é, coisas desse gênero. Provavelmente. Né? Coisas desse tipo. E toda a suscetibilidade da lâmina quibriforme que está sendo estudada agora, né, para explicar a glaucoma de pressão normal, muito mais do que o fluxo sanguíneo, a suscetibilidade da lâmina quibriforme está explicando colágeno. O Bilp tem uma rigidez escleral menor. Pois é. Provavelmente, a gente não fala mais, não se estuda mais quase rigidez escleral, mas provavelmente, a lâmina quibriforme é da esclera, a rigidez escleral da lâmina quibriforme do Alton Bilp certamente é menor do que nos outros. Então, ela tem mais... Isso tem a ver... Isso tem toda a conexão com a espessura de córnea reduzida, né? Está tudo envolvido, colágeno, etc. E uma última observação. A coisa mais difícil que tem é você, no Alton Bilp, dizer se aquela palidez está com escavação. Isso é difícil, às vezes.
Principalmente nos discos inclinados, né? É uma coisa, e o OCT também não tem padronização, porque se ele tiver uma perda peripapilar, é difícil estudar essa situação, né? E mesmo quando tem qualidade o OCT, né, precisa lembrar que o olho está maior, né? Então a camada de fibras está mais espraiada também. Então vai dar mais fino e vai dar. São nervos ópticos com diâmetro maior também. Vai sair com mais, ele vai acusar, né, mais alteração. Isso está mostrado. Tem um grupo que estuda muito OCT na Coreia do Sul, na Coreia, e eles pegaram míopes, né, de diversas faixas e colocaram no banco de dados do OCT deles, e o número de falso positivo caiu bastante, né, mostrando que é só um erro de medida, de comparação de banco de dados, Não na tem uma verdade. padronização ainda confiável, né? Não tem, a maioria acima de 40, 50 anos, né? Tem quase ninguém de 18 a 40 anos, na maioria dos bancos de dados, né? De pacientes próximos à himetropia e por aí vai, né? Mário, só para colocar ainda uma pitada de sal ainda, nós temos alterações neurológicas também, né? Que são um fator de confusão muito grande, né? Hoje, com a prevalência muito maior de doenças neurodegenerativas, com o aumento da idade da população, isso cria um outro papel de confusão muito grande, além da alta miopia, né? Ou seja, cada vez mais complexo. Adoravelmente. A Ô, única Ivan, a coisa gente é tem uma perguntinha aqui no chat para você também. Aproveitando isso, da doutora Maria Rachid, no caso da alta miopia, teria importância o crescimento axial do olho? Se sim, acompanhar o crescimento axial do olho faria sentido para ajudar a diferenciar o progresso? Sim, olha só, se o olho tiver um crescimento axial maior, a maculopatia miópica vai piorar. Isso até com fotografia você não precisa nem ter o comprimento axial. Você tiver fotografias seriadas em que as áreas de perda de célula de epitélio pigmentado da córnea capilar e esclera visível aumentar, obviamente esse olho, o estafiloma miópico pelo menos está aumentando e a maculopatia miópica está piorando. Mas se esse paciente também tiver glaucoma, fica difícil você saber exatamente o que é de cada uma das doenças, né? Mas faz sentido acompanhar. E, teoricamente, novamente, pela rigidez escleral baixa, se o paciente é glaucomatoso, esse estafiloma tende mais a crescer do que num paciente com pressão normal ou baixa, né? Mário, Isso também veio do fator, né, da detecção de que miopia é um fator de risco para glaucoma. Sim. Né? Antigamente se falava só altos míopes, né? Altos míopes. Hoje em dia tem alguns livros que já colocam miopia. Miopia Não só alto míope. Genética, né? Sim. E uma dificuldade prática, né, é você convencer ou achar, né, que a progressão dessa perda visual dele é devido à evolução da própria miopia, que nós não gerenciamos essa evolução, do que o glaucoma, né? Ele fica muito inquieto sendo portador de glaucoma e vê a sua visão tá piorando, né? Começa a piorar e aí entra uma dificuldade muito grande que a gente tem na prática, que é convencer o paciente que é uma história natural da patologia de base que ele tem. Sim. O Ivan, queria só que você voltasse a falar a dose que você faz de ginkgo biloba, qual é? 80, né, sendo no máximo 120, né? 2 de 60. Então tá jóia. Eu costumo dizer que vocês nunca vão encontrar uma prescrição minha de ginkgo biloba, mas eu falo aos meus pacientes, tome ginkgo biloba, tome ginkgo biloba. Eu não prescrevo, mas eu falo, tome ginkgo biloba. Que bacana. Eu não sei se ainda tem mais alguém querendo fazer alguma colocação no chat, ou, enfim, alguém dos nossos glaucomatólogos que estejam presentes, que queiram fazer algum tipo de pergunta, mas, de qualquer forma, já estou aqui me adiantando para agradecer imensamente. Agora veio outra pergunta boa, vamos lá. Mas o assunto, como está a relação de canabidiol e tratamento de glaucoma atualmente?
Discuti não, né? Conversei sobre isso sexta-feira com um paciente novo. Eu estou usando canabidiol. Será quem prescreveu? Foi minha curiosidade. Não, é o neurologista que eu passo, alguma coisa assim. Não tem nenhuma evidência científica, tá? Depois o Paulo Augusto fala, porque ele estudou isso, inclusive, em ciência básica, né, em pesquisa básica. Mas saiu um report, né, um comunicado conjunto, em que a Academia Americana de Oftalmologia é quem sobrescreve, falando disso, mostrando as evidências, e principalmente que não há evidências da redução sustentada da pressão e, consequentemente, de benefício ao paciente com glaucoma do uso de canabidiol e outros derivados. Tá? Eu pertenço Eu ao não comitê- uso, não prescrevo. Eu pertenço à comissão da Secretaria de Saúde sobre o uso de canabinol, agora nas várias patologias, eu represento a oftalmologia, fiz um levantamento recente e exatamente o que o Ivan colocou, né? Não tem nenhuma evidência científica comprovando que tratamento de glaucoma com canabinol é uma boa opção. A doutora Sandra Francese, colocando que os neurologistas estão prescrevendo muito canabidiol para várias indicações. Enfim, eu estou me lembrando uma colocação que o Almir sempre falou, do doutor Aderbal, sobre glaucoma, que o Mário, enfim, pode aqui confirmar. Basicamente, existem 2 tipos de glaucoma, o do brabo e o do manso. Então, quando a coisa caminha bem, vamos que vamos, mas o do brabo Eu mesmo é posso confirmar, eu ouvi outro. isso dele. Chegou, né? Ouvir o brabo e o do manso. Eu acho que faz sentido isso. É o bom e o Bom, ruim, né, que ele falava, né, não? É o bom e mal, alguma coisa assim. E Um você trata com timolol, o outro você não trata com nenhuma cirurgia. o monte de Rio Grande do Norte falava no glaucoma cegante. é isso aí. Faz sentido de alguma forma. Ai, gente, eu acho que acabaram as perguntas, mas olha, imensamente eu quero agradecer a participação aí dos nossos mestres, Mário Mota e Paulo Augusto, que sempre abrilhantam aí as nossas sessões e ajudam a gente a bater essa bola especial. E ao Ivan, que realmente é brilhante, eu digo que o Ivan é uma promessa já existente do talento dos glaucomatólogos, né? Eu acho que com esses mestres que ele teve, não podia ser diferente, né, Ivan? E você realmente merece todas as homenagens e está fazendo um brilhante trabalho aí à frente da escola, e deve ser um orgulho aí para os seus mestres verem isso, né? Só a gratidão pela sua participação, foi brilhante, como sempre, e, enfim, agradecendo a todos os presentes, todos agradecendo aqui a brilhante aula de hoje. Cada vez mais a gente sobe o sarrafo depois de uma aula dessa do Ivan para conseguir o próximo palestrante do próximo mês, fica sempre mais complicado, mas a gente vai, enfim, se esforçar para chegar assim, ao nível dos nossos palestrantes aí. E queria mais uma vez agradecer o Almir, ele hoje está dentro do centro cirúrgico, eu não sei se ele vai conseguir entrar para se despedir, mas em nome dele, eu estou agradecendo também a sua participação, tá, Ivan? Só muita gratidão aí pela sua disponibilidade sempre, tá? Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar de volta para o Rio, mesmo que virtualmente. Tá joia. E a próxima sessão ainda não temos a data, mas em breve vamos divulgar. Assim que tiver o link de gravação dessa sessão de hoje, a gente também vai disponibilizar. E vamos aguardar aí, fechando com chave de ouro esse mês de prevenção do glaucoma. E, mais uma vez, todo mundo colocando lá na agenda o CIMASP de 2024, do dia 20 a 23 de março. E agora gostei de saber que vai ser um lugar mais próximo, que vai ser uma felicidade para todos nós, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, Valério. Obrigado, pessoal. Boa noite.